mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Capitão Marvel, conversar tudo sobre como ele foi criado, como foi a sua origem, qual foi essa confusão lá nos anos 40 que causou para que ele ficasse tanto tempo afastado da história dos quadrinhos. O Capitão Marvel pra mim é sem dúvida nenhuma um dos principais e mais importantes personagens daquela era de ouro dos quadrinhos e com certeza um dos personagens mais bem criados, com uma origem e uma história mais bem estabelecida da maioria desses super-heróis. A gente tem a maioria dos super-heróis com histórias muito básicas, a dele é muito diferente, muito interessante e você vai conhecer hoje aqui no canal Os Mestres do Universo. Antes de mais nada, se você chegou aqui através desse vídeo e não é inscrito no canal, clica aqui no botão de se inscrever, deixa o seu like no vídeo, a sua inscrição ajuda pra caramba o canal a continuar produzindo conteúdo e o seu like ajuda na divulgação desse vídeo aqui. Se você quer começar a ler quadrinhos e não sabe muito bem por onde, aqui na descrição tem uma playlist de como você começar a ler quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. Tem diversos guias para você se aprofundar mais nesse universo fantástico dos quadrinhos. E não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, tá passando aqui, segue a gente nas redes sociais, tem muita coisa legal acontecendo por lá, muito conteúdo, e por lá você fica sabendo primeiro do que vai aparecer aqui no canal. Então não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo tá aqui pra você seguir a gente por lá, beleza galera? Vamos agora falar sobre o Capitão Marvel. O Capitão Marvel apareceu pela primeira vez na revista Wise Comics de 1940. Ele foi criado por Bill Parker e com certeza é um dos primeiros personagens a utilizar essa questão da empatia com o público. Essa relação de espelho mesmo entre herói e público que a Marvel iria abusar lá nos anos 60 já era colocada em prática nos anos 40 pelo Capitão Marvel. Porque afinal, Billy Batson é uma criança, um garoto que ao dizer uma palavra mágica se torna um super-herói tão poderoso quanto o Superman. Então isso fez com certeza com que as crianças da época, com todo mundo que gostava de quadrinho, se relacionasse muito bem com o personagem. E isso trouxe tanta gente para acompanhar o Capitão Marvel que ele passou a ser um dos personagens mais importantes ali dos anos 40. Tão importante que ele também é uma das bases ali da era de ouro dos quadrinhos, sem dúvida nenhuma, ao lado do Superman e ao lado do Batman. Isso elevou muito as vendas da Fawcett Comics, que era a editora que publicava o Shazam, o Capitão Marvel, lá nos anos 40. Acontece que ele começou a vender tanto que ultrapassou o Superman da DC Comics, que na época ainda se chamava National Publication. A National, percebendo todo esse sucesso do Capitão Marvel, decidiu processar a Fawcett Comics por plágio, alegando que o Capitão Marvel era uma cópia do seu herói principal, o Superman. Acontece que naquele tempo, cara, tudo era cópia do Superman. Existiam milhares de quadrinhos sendo criados e a maioria era sim uma cópia do Superman, porque era o que fazia mais sucesso. Mas de qualquer forma, a National Publications processou a Fawcett Comics e esse processo levou anos, mais especificamente quase 10 anos. Acontece, cara, que esse processo afundou a Fawcett Comics em dívidas, porque é muito difícil bancar os gastos judiciais de um processo tão grande como esse, e no final a Fawcett Comics já estava meio que quase fechando as portas, perdeu o processo e acabou realmente abandonando seus personagens e desistindo de ser uma editora de quadrinhos. Acreditava-se que era ali o fim de um dos personagens mais interessantes de todo o universo dos quadrinhos, mas não era isso que iria acontecer. Mas cá entre nós, né? Esse processo da National Publications era apenas um puta de um recalque, porque a Fawcett Comics conseguia vender muito mais que elas. Afinal, apesar dos poderes dos dois personagens se parecerem muito, eu não vejo tanta semelhança entre os dois assim, a não ser, como eu disse, os superpoderes e a capa do primeiro dos quadrinhos, que a Fawcett também podia ter se ajudado um pouquinho e feito uma capa um pouquinho diferente, porque as duas são basicamente a mesma coisa. Mas quando olhamos profundamente, com certeza o Capitão Marvel é um personagem muito mais profundo, muito mais complexo do que o Superman, pelo menos na minha visão. O Superman era simplesmente um alienígena que caía na Terra, crescia e desenvolvia superpoderes e passava a ser um herói. Enquanto o outro é uma criança que recebe os poderes de 6 deuses e titãs da mitologia de uma forma muito criativa, de uma forma muito complexa, que constrói esse personagem, cara. Então, pra mim, a diferença entre os dois é muito grande e aquele processo não fazia muito sentido. Tanto não fazia sentido que lá em 1972, quase 20 anos depois, a DC compra os direitos da família Marvel e passa a publicar
as edições do Capitão Marvel. Acontece que nos anos 70, com essa retomada do personagem, a DC não poderia utilizar o nome Capitão Marvel nas suas revistas, porque a Marvel já fazia muito sucesso e já tinha lançado o seu Capitão Marvel em 1968, alguns anos antes, que já fazia muito sucesso. Então para a DC nem era interessante ligar o nome dos dois personagens. Assim a DC passa a chamar a revista do Capitão Marvel de Shazam, com o nome do mago que dá os poderes para ele, e isso iria se tornar durante muito tempo o nome da revista. Dentro da revista ele ainda era chamado de Capitão Marvel, ainda era chamado pela sua alcunha original, mas a revista passou a se chamar Shazam. Isso duraria até o reboot dos Novos 52, lá em 2012, 2013 mais ou menos, quando a DC relança o personagem com o nome de Shazam, uma revista chamada Shazam com uma nova origem, e aí ela passa realmente a chamar o personagem de Shazam, deixa de lado o Capitão Marvel e infelizmente passa a chamar o Capitão Marvel de Shazam. Na verdade, pra mim, sempre vai ser Capitão Marvel. Foi assim que eu conheci ele, foi assim que eu desenvolvi as histórias dele, e talvez eu nunca me acostume com essa história de chamá-lo de Shazam. Essa questão de tantos processos, esse imbróglio todo que fez o Capitão Marvel ficar tanto tempo afastado dos quadrinhos, atrapalhou demais o personagem. Apesar de ser um personagem interessantíssimo, como eu já falei, tão poderoso quanto o Superman, ele sempre ficou ali no segundo escalão da DC Comics, nunca conseguindo emplacar de verdade, né? Muita gente até brinca falando que é a maldição do Shazam, dizendo que a DC Comics não deveria ter processado a Fawcett e por isso ela nunca vai conseguir emplacar esse personagem. Acontece que realmente ele nunca conseguiu ser emplacado, nunca conseguiu ser um dos personagens principais da DC, apesar de ser um personagem muito interessante, muito complexo, muito foda, como você vai saber agora na origem realmente. Agora a gente chega na origem de quem é esse personagem. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. Billy Batson era um órfão que vivia ali nas ruas de uma cidade na época chamada Fawcett City. Ele vendia jornais para conseguir sobreviver, até que um dia um estranho o leva para uma estação de trem, e dentro dessa estação de trem ele vê uma locomotiva toda meio estilizada, diferente, colorida, que acaba o levando para a Pedra da Eternidade, onde ele encontra o mago Shazam, um ser milenar que controlava os poderes de 6 dos deuses da mitologia, cara. E por encontrar no Billy um ser que tinha o coração puro, ele decide passar os poderes do Capitão Marvel para o Billy. E o que ele precisaria era gritar a palavra Shazam para conseguir receber todos esses poderes. Ao se tornar o Capitão Marvel, Billy Batson recebe os poderes da sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, os poderes mágicos de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Então, juntando todos esses deuses, forma-se a palavra Shazam, e é daí que vem todos os poderes do Capitão Marvel. E aqui nós já vemos que é quase impossível derrotar o Capitão, que é um ser tão poderoso com o poder de tantos deuses no coração de uma criança. Então nós enxergamos aqui realmente o quanto esse personagem é grandioso e o quanto ele pode ser muito bem utilizado, o quanto ele pode ser muito bem construído dentro de diversas histórias. Dessa forma o Capitão Marvel segue aí com as suas histórias durante muito tempo, construindo muita coisa bacana, e um dos seus principais vilões é o Adão Negro, que na verdade é um cara que já tinha sido escolhido pelo Mago Shazam milênios antes para ser o Capitão Marvel. Porém, depois ele se tornar ali meio ditador dentro do local que ele atuava, o Mago Shazam o baniu da Terra, fazendo com que ele ficasse preso durante quase 5.000 anos. E quando ele volta, nós vemos uma das batalhas mais incríveis dos quadrinhos entre o Capitão Marvel e o Adão Negro, uma batalha muito foda, que eu espero que seja adaptada na segunda parte desse filme, na continuação desse filme do Shazam. Se ele for bem como foi aí Aquaman e tudo mais, ele com certeza vai receber um filme 2, e eu espero que nesse filme o Adão Negro participe, até porque nesse filme agora que está sendo lançado aí na primeira semana de abril, nós temos o Dr. Sivana como vilão do filme. O Dr. Sivana lá no início era simplesmente um cientista, mas no reboot dos Novos 52 ele continua como um cientista, mas é um cara que precisa curar a sua família de uma doença que assola ali a família dele. Ao procurar a cura, ele acaba encontrando o Adão Negro, e ao abrir a tumba ele recebe um raio, recebendo alguns poderes e se tornando ali um aliado do Adão Negro. A ideia dos dois é invadir a Pedra da Eternidade para conseguir o que eles querem, e aí tem essa batalha. Nos trailers a gente já pode enxergar que o Dr. Sivana está muito poderoso. Talvez o Adão Negro tenha passado um pouco dos poderes dele
para o Dr. Sivana, e por isso a gente vai ter essa luta entre o Dr. Sivana e Adão Negro. E aí eu acredito que no segundo filme o Adão Negro precise vir para resolver a parada, ou tentar resolver a parada pelo menos. E eu espero não muito desse filme, eu não gosto muito dessa versão dos Novos 52, porque assim, cara, o Shazam, o Capitão Marvel, na verdade, ele foi criado como um ser que, apesar de ser uma criança, quando ele se torna o Capitão Marvel, ele tem a sabedoria de Salomão. Então pra mim não justifica muito o personagem ser tão infantil quanto ele é nos Novos 52, porque na verdade nos Novos 52 ele continua como uma criança, né? Apesar de ser um super-herói, ele tem a mente ainda de uma criança, e ele faz muita coisa, muita bobagem, aquele deslumbramento de uma criança mesmo, sabe? Que vê ali com os poderes. E eu não gosto muito dessa pegada, porque, cara, o cara que recebe a sabedoria de Salomão, pra mim não combina muito com o personagem, sabe? Eu gosto mais das versões principais do personagem, quando ele, como Capitão Marvel, ele era um cara sábio, um cara que sabia o que fazer, que sabia como lutar. Então isso pra mim, sem dúvida, sempre foi a referência principal que eu tive de Capitão Marvel. Por isso que eu tô baixando um pouco das expectativas e tô indo pra ver um filme que eu me divirta, que eu goste, mas que eu tenho certeza que não vai ser aí exatamente o que eu queria ver nos cinemas do Capitão Marvel. Há tanto tempo que a gente espera alguma coisa do personagem, não era aí bem isso que eu queria ver no cinema, mas eu tenho certeza que vai ser um filme divertido. É mais coisa de velhice de quadrinho mesmo, de quem lê quadrinhos há muito tempo. Eu conheci o Capitão Marvel no Reino do Amanhã, eu conheci ele naquela que é uma das grandes histórias, então essa grande diferença pra mim não faz muito sentido. His name is Captain Sparklefingers. No, it's not. That's not my name. E se você quer conhecer mais sobre os quadrinhos do Capitão Marvel, o próximo vídeo do canal vai ser o guia de leitura dos quadrinhos do Capitão Marvel. Então fica ligado, se inscreve aqui para você não perder, porque o próximo vídeo do canal vai ser esse guia de leitura de como você conhecer cada um dos quadrinhos. E aí eu vou falar mais especificamente de como o Capitão Marvel é nos quadrinhos, das principais histórias e do que você precisa para ir pro filme bem preparado, para já saber muito sobre o personagem. Deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa para Capitão Marvel, o que você espera de Shazam, né? Não é mais Capitão Marvel, tem que me acostumar. O que você espera de Shazam, o que você acha que vai ser o filme, como você acha que vai ser o filme, e se você tá esperando bastante coisa nesse próximo filme da DC Comics, beleza? Como eu disse, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, para você não perder os próximos conteúdos que a gente vai lançar. Deixa o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo lá nas suas redes sociais, marca o canal lá, cara, compartilha assistindo o vídeo, marca a gente lá, isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, vocês ajudam demais a gente a continuar crescendo, continuando crescendo, que a gente consegue produzir cada vez mais conteúdos, beleza, galera? Eu espero muito que vocês possam nos ajudar, então segue a gente nas redes sociais, compartilha o vídeo com seus amigos, traz mais gente pro canal, mostra o canal para as pessoas. Às vezes a gente tem como ajudar, vocês têm como ajudar a gente a crescer muito, e eu espero muito que vocês façam isso para ajudar o canal a continuar crescendo e crescendo muito nessa pegada, porque, como eu disse, quanto mais o canal cresce, mais conteúdo a gente consegue produzir, menos tempo eu preciso gastar em outras coisas, mais tempo eu posso gastar aqui, porque eu gosto demais de fazer isso aqui toda semana para vocês. Beleza? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo e Shazam!